Meus irmãos queridos, que bom poder revê-los mais uma vez, né? Parece que foi ontem que estivemos aqui, né, Dona Rosa? Muito rápido, né? Já estamos avançando no mês de março, né? E, consequentemente, o ano está andando celeremente. Mas a regional trouxe hoje o que nós temos de melhor para o nosso centro espírita Caminho da Luz. Nosso Maurício Machado é um dos nossos trabalhadores profícuos, denodado, sempre pronto, né? Por mais tarefas que tenha na sua vida particular, ele reserva um espaço para compartilhar as suas pesquisas. E hoje à noite nós vamos enfocar parte apenas desta obra magistral do Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, que agora, no dia 1º de agosto, faz 150 anos da sua publicação, né? Maurício vai abordar o primeiro capítulo da primeira parte, o porvir ou nada, né? O nada, o porvir aí vem pela frente. Como nós sempre fazemos, a gente quer colocar aqui um pequeno histórico pelo benfeitor Camilo. Quando a obra fez 130 anos, o benfeitor Camilo fez uma homenagem a ela, através das mãos abençoadas do nosso Raul Teixeira. Esse opúsculo aqui está meio esquecido no nosso movimento espírita, mas ele é extraordinário, né? Então nós tiramos aqui do prefácio uma pequena introdução, porque depois o Maurício nos conduz, né? Diz o benfeitor Camilo para nós a respeito da obra, quando ela fez 130 anos. Quando o caroável codificador do Espiritismo, Allan Kardec, apresentou ao mundo, naquele distanciado 1º de agosto de 1865, a portentosa obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, realizava ele, com inaudito esforço, um dos mais eminentes labores junto ao sofrido e amedrontado coração humano, que se confundia perante a necessidade de amar a um Deus que ao mesmo tempo devia se temer, tais os contrassensos alimentados na mentalidade popular, pelas crenças ultramontanas através dos séculos. Paradoxo, né? A relação do homem com seu Criador era difícil e traumatizante antes do aparecimento desse trabalho fulgurante. Veja que é um divisor de águas, realmente, né? Em O Céu e o Inferno, então, Kardec aclara as concepções de céu e de inferno, de purgatório e de limbos, quanto de anjos e demônios. Refaz as ideias quanto à morte, mostrando-a como fenômeno natural, como uma necessidade da própria vida, chamando-a de passamento, retirando-lhe a máscara horrenda e aniquiladora que as crendices do pretérito lhe imputaram. Além do mais, o codificador nos apresenta um sem número de comunicações de desencarnados, 64, que se distribui entre espíritos felizes, sofredores, suicidas, arrependidos, criminosos, endurecidos espirituais, entre diversos outros, deixando as claras que no além, daqui a pouco nós vamos para lá, nós não somos daqui, cada um estará de acordo com a forma de viver que adotou no planeta, e não em função das posições sociais em que haja transitado durante a encarnação. Ao longo de 19 capítulos, distribuído em 2 partes, didaticamente elaboradas. Maurício vai abordar o primeiro, né, da primeira parte. Todo o texto reflete lucidez e harmonia, dirimindo dúvidas seculares, apresentando a justiça de Deus profundamente associada ao seu amor, o que se torna a garantia de que no cerne da vida cósmica há lugar para a misericórdia, que é exatamente a associação da justiça e do amor. É o nome da obra. Então, a partir de agora, o Maurício nos conduz e nós vamos ver como o benfeitor Camilo sabia o que estava falando. Vamos ouvir o nosso Maurício. Obrigado, Vaninho. Queridos companheiros, companheiras, a nossa profunda gratidão. São
oportunidades como essas de trabalhar na seara do Cristo, que tornam os nossos dias aqui na Terra mais felizes. Então, ficamos sempre eternamente agradecidos pela oportunidade de revermos os nossos conceitos, estudarmos e apresentarmos a doutrina dos Espíritos na visão kardeciana. Como somos devedores do Mestre, temos de longa data compromisso em acompanhar-lhe o pensamento através das obras básicas. Sabemos que o movimento espírita carece dessa viagem no tempo e no espaço, onde houve um esforço muito grande da espiritualidade superior no sentido de informar, esclarecer e consolar os adeptos da doutrina dos Espíritos à época de Kardec e para o porvir da humanidade. A nossa dívida para com os Espíritos é enorme. Imensa é a nossa ignorância. Precisamos todos nós, encarnados, desencarnados, revermos os conceitos, desenvolvermos novos hábitos. A partir daí, então, darmos novos rumos às nossas existências. A doutrina espírita, então, vem para despertar a nossa consciência no rumo do infinito. E os benfeitores espirituais são pródigos em nos ensinar o caminho que deveremos percorrer à luz da doutrina espírita. 150 anos de O Céu e o Inferno, uma obra pouco disciplinada entre nós espíritas, mas é uma obra fundamental, pois que ali a síntese do pensamento dos benfeitores para o nosso porvir. Vejamos, companheiros de ideal, vivia-se à época uma descrença muito grande. As religiões não ofereciam mais às inteligências aquilo que elas buscavam. Muitos, então, duvidavam, outros em nada criam, outros materialistas. E chega então a doutrina dos Espíritos para oferecer à humanidade a terceira revelação. Quando no início desta obra, os benfeitores espirituais orientando então Allan Kardec, ele coloca a seguinte frase, uma frase que merece ser meditada em profundidade, pois que revela muito em poucas palavras. Ali ele vai asseverar: as ideias do homem estão na razão do que esse homem sabe. E em matéria de espiritualidade, em matéria de imortalidade da alma, nós ficamos nos perguntando, mesmo nós que estamos há mais tempo em um movimento espírita, o que sabemos? O que sabemos sobre nós mesmos? O que sabemos sobre as leis da vida? O que sabemos sobre o mundo invisível? O que sabemos sobre os nossos destinos? Quem fomos? Por que estamos aqui? O que viremos a ser? A resposta é que sabemos muito pouco ou quase nada. E esse saber pouco, essa ignorância a respeito de nós mesmos, dos nossos destinos, tem comprometido sobremaneira a nossa evolução espiritual. Urge então, na intimidade da casa espírita, mesmo com as dificuldades naturais que temos, envidarmos esforços para tomarmos conhecimento a respeito dos nossos deveres, das nossas obrigações, por que estamos aqui. Houve todo, companheiros de ideal, uma preparação para o surgimento de O Céu e o Inferno. A espiritualidade se movimentava, a ciência espírita era construída, as informações vertiam do alto e o homem gradativamente então tinha diante dos seus olhos revelada a sua imortalidade. O caos aparente causava constrangimento. Os materialistas ganhavam força.
a ciência crescia exuberante e a religião condenava-se ao fracasso. Mas, organizado pelos benfeitores espirituais, conduzidos pelo Cristo, as comunicações vertiam dos céus. E o Espírito Lázaro, na Revista Espírita de outubro de 1863, prenunciava naquilo que ele intitulou o panteísmo, aquilo que viria a ser publicado somente 2 anos mais tarde. Essas coisas nós trazemos exatamente para justificarmos e despertarmos naqueles que nos ouvem por caridade, para que essas pessoas tenham noção mais exata de que nada aconteceu por acaso em A Revelação Espírita. Um ordenamento, uma prevenção, uma precaução, uma ordem por trás daquilo que seria revelado. Como naquela época, nos dias atuais, cabem àqueles que realmente querem, que têm vontade, a pesquisa. Mas vamos perceber aqui a preocupação da espiritualidade superior em nos informar aquilo que viria a acontecer. O Espírito Lázaro, então, nos asseverava na Revista Espírita: Deus é ordem, que a confusão humana não poderia perturbar. Por que o Espírito Lázaro estava fazendo essa dissertação em outubro de 1863? Naquela época, como agora, companheiros de ideal, muitas teorias. Naquela época, como nos dias atuais, muitos sistemas engendrados. A mentira caminhava passo a passo com a verdade. E aquilo que era criado hoje, amanhã ou depois, a ciência, através do conhecimento científico desenvolvido pela inteligência humana e nas academias, não endossava. Aí a perturbação e a aparente desordem. Por isso que o benfeitor espiritual vai dizer aqui: Deus é ordem. O conflito, a confusão humana não pode perturbar a ordem divina. O benfeitor continua: tudo vem a propósito, tudo tem um ordenamento, tudo tem o seu tempo. Nós, na nossa caminhada em direção ao infinito, saímos dos primórdios do conhecimento, da ignorância, para o mundo do conhecimento. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito. E aí ele usa os reinos inferiores da criação para justificar. Ele poeticamente assevera: a seiva para as árvores e o pensamento para os cérebros. Não existe violência no reino dos céus. Existe sim uma quantidade de informações que nos são repassadas na medida que nós podemos suportar. Existe sim um encadeamento de ideias. E aí ele vai justificar aquilo que foi tido como verdade há muito tempo atrás. Ele está falando aqui do panteísmo, que Kardec, em O Livro dos Espíritos, esclarece. E no céu e o inferno ele desenvolve. E aqui ele vai falar: nenhuma ideia filha do tempo é abandonado ao acaso. Então, os aparentes insucessos do homem em achar os grandes porquês da sua vida, em resolver os grandes enigmas que ainda precisam ser revelados, desvendados, apreciados e interiorizados, o Espírito Lázaro vem nos dizer que nenhuma dessas ideias, que são ideias filhas do tempo, para a nossa infância espiritual, depois para a nossa juventude e depois para a nossa madureza, nenhuma dessas ideias ela é abandonada ao acaso. Um estreito parentesco que lhe dá a razão de ser, a liga ao passado e a convida ao futuro. Então, companheiro e companheira de ideal espírita, encarnado e desencarnado, nós, nesse momento,
das nossas vidas, estamos sendo convidados a conhecer as teorias que embalaram os nossos sonhos, as nossas mentes, os nossos corações infantis. Hoje somos convidados a voar mais alto. A reencarnação aparece para nós, então, como uma das grandes justiças da divindade. E essa mesma reencarnação, que hoje tem a sua dificuldade de ser entendida e compreendida em todo o seu contexto, ela se liga às doutrinas e teorias do passado, que nos embalou, que nos consolou, mas que agora são ideias que nós precisamos abandonarmos para avançarmos. Que não tivesse a sua poderosa e imperiosa razão de existir. Então o Espírito está dizendo aqui que nenhum desses sistemas criados pelos filósofos da antiguidade, nada disso, que não tivesse a sua razão de ser, essa razão poderosa, essa razão imperiosa de existir. E aí ele conclui: todo esse conhecimento que desde os tempos mais remotos avançam para a luz. E a gente fica muito feliz que nós estamos falando nesta noite no caminho da luz, porque na realidade o que nós queremos é luz. E a doutrina espírita tem muito a oferecer àquele que busca a luz. Não no futuro, agora, aqui na Terra. As informações trazidas pelos benfeitores espirituais podem trazer muita luminosidade para os nossos dias. Fazendo então a ponte com o Espírito Lázaro, em outubro de 1863, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, ele vai trazer a seguinte assertiva: as ideias novas devem encaixar-se nas ideias adquiridas. A preocupação então do codificador em fazer uma conexão àquilo que o tempo envelheceu, porque as criaturas avançaram, nós desenvolvemos o nosso centro crítico, nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, nós desenvolvemos o nosso pensamento e as nossas ideias hoje amadureceram. Mas essas ideias amadurecidas, trazidas pelos benfeitores espirituais, elas devem encaixar-se nas ideias antigas. Daí, companheiro e companheira de ideal, nós, os espíritas, não somos aqueles que menosprezamos a letra que morreu. Naquela letra que morreu, que a doutrina espírita vivifica, nós vamos encontrar ali o germe da verdade. E o espírita vai saber fazer as conexões no tempo e no espaço para perceber que todas as revelações, desde as épocas mais recuadas, elas têm pontos de contato para que a gente pudesse então voar mais alto intelectualmente. Se essas ideias não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, se o espírito ainda não a assimilou, aquelas que aí quisermos implantar não criarão raízes, estarão semeando-as no vazio. Allan Kardec, Revista Espírita de 1865. Por isso, companheiros de ideal, nós que estamos há mais tempo, nós temos que fazer essas linhas de conexão para aqueles que começam, para que eles possam ter esse encadeamento de ideias, para que nós, então, de uma forma pedagógica, como propôs Kardec, possamos, então, informar, esclarecer, sem violentar, porque as pessoas naturalmente vão aceitar as nossas informações, esses novos conceitos, essas novas luzes trazidas pela doutrina dos Espíritos, se nós soubermos fazer as conexões com aquilo que está no coração e na mente daquele que chega. Precisamos saber ensinar. E aí, Allan Kardec, então, no capítulo 1, adentramos agora, então, na obra O Céu e o Inferno. Essa obra magistral, onde ali a pena de Allan Kardec, ele mesmo que fez um resumo da doutrina até então revelada,
Ali ele vai trazer a informação que veio, ali o poder de síntese, ali ele, Allan Kardec, de uma forma lógica, muito bem elaborada, as suas ideias para que todo mundo pudesse entender. E ele começa num parágrafo magistral. Ele fala assim: vivemos, pensamos, operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo, conforme falava o nosso companheiro Vanim. Então nós vivemos corretamente? Estamos vivos, olhamos para nós e identificamos em nós e naquele que caminha conosco a vida que nós pensamos não é menos razoável e que nós trabalhamos também, tudo isso é positivo, e que nós morreremos não é menos certo. E aí as grandes indagações que ainda hoje, 150 anos depois, para a grande mole humana, permanece sem respostas. Mas, afinal de contas, deixando a Terra, depois que o fenômeno biológico da morte surge para nós, depois que o nosso fluido vital escapa, depois que nós morremos, degeneramos, afinal de contas, aquilo que habita em mim, que me dá vitalidade, para onde vai? Para onde vamos? Perguntou o codificador. E ele continua nas suas indagações: que seremos após a morte? Estaremos melhor ou estaremos pior? O grande questionamento do filósofo moderno. Afinal de contas, existiremos ou não existiremos? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Olha quanta pergunta num único parágrafo. Rios de tintas, através de mentes brilhantes, tentaram responder a estas questões tão bem elaboradas pela genialidade de Allan Kardec. Ele está aqui travando um contato filosófico, um combate filosófico com a doutrina do nada. Ele está tentando aqui argumentos bem construídos que nos levem à convicção de que nós somos muito mais do que matéria, do que um corpo. E aí ele vai nos ensinar a pensar, conduzindo-nos então de uma forma lógica a entendermos que somos espíritos imortais. E aí ele precisa estabelecer parâmetros de medição, de aferição, para que nós desenvolvamos em nós então a convicção de que somos espíritos imortais. Afinal de contas, vai nos perguntar Allan Kardec, as nossas afeições caras, para que servem? Afinal de contas, por que esses vínculos com essas crianças? Por que o vínculo da mãe com a filha? Por que o vínculo do esposo? Esses laços de afetividade que nos unem, esse amor que desenvolvemos por alguns, essas afeições que nos são caras, afinal de contas, se não sobreviveremos, se o nosso destino é o nada, depois dessa vida, nada, por que então o Senhor da vida permite que nós nos amemos uns aos outros? Por que das afeições caras? Por que desse amor que sentimos por determinadas criaturas, que mesmo depois de desencarnadas, durante toda uma vida, nos enchem de saudades? Allan Kardec continua: o porquê então dessa inteligência, desse progresso, desse saber laboriosamente adquiridos? Afinal de contas, companheiro, se o nada é o nosso destino, por que estás aqui nesta noite? Por que buscas desenvolver a tua inteligência nas academias, nas escolas? Por que lês?
na busca do conhecimento, mesmo que inconscientemente algo te diz, eu preciso progredir, eu preciso saber, e saber laboriosamente adquirido, Kardec está dizendo aqui que para aprender, para interiorizar conceitos, para desenvolver inteligência, eu, espírito imortal, tenho que trabalhar a meu favor. Em busca do conhecimento, eu construo o homem novo. Afinal de contas, por que eu me sacrifico ao extremo? Porque algo dentro de mim me diz, isso que é patrimônio meu, que é intransferível, é imperecível. O ladrão não rouba e a traça não corrói. Aliás, companheiros de ideal espírita, o que levaremos deste mundo material é o que nós aprendermos, é o desenvolvimento da nossa inteligência, é o desenvolvimento das nossas virtudes. De que nos serviria então, se o nada é o nosso destino e a vida acaba depois de cessar as nossas forças biológicas, de que nos levaria o esforço na repressão das nossas paixões? Quando nós vemos com as nossas tendências, com os nossos vícios, e na intimidade da casa espírita, vem a informação e aí nós conseguimos estabelecer uma conexão com aquilo que intuitivamente nós trazemos. Eu preciso domar as minhas paixões. Eu preciso reprimir as minhas tendências. Eu preciso subjugar o homem velho. Eu preciso cavar masmorras aos vícios. Eu preciso, na minha intimidade, erguer templos às virtudes. Afinal de contas, por que desse sentimento inato, se o nosso destino é o nada? Ele continua, afinal de contas, por que desse devotamento ao progresso? Afinal de contas, Rosa, para que construir essa casa? Para que preocupar-se com o outro, com a justiça social, com o bem-estar social? Por que me preocupar com aquele que sofre? Por que me impor privações a favor daquele que caminha comigo? Porque intuitivamente eu sei, se não sei ainda claramente, intuitivamente eu sei que o outro é a minha salvação, que a única coisa que realmente me salva é o exercício e a prática do bem. O título de espírita, ele pode ser honorável, ele pode ser honrado. É honroso ser espírita. Eu não sei aqui em Capitão, mas em Cascavel é título. Aqui, de repente, vocês podem até serem perseguidos, mas em Cascavel é honroso, é título ser espírita. Ser espírita é sinônimo de uma pessoa de bem. O espírita é reconhecidamente e publicamente bem visto nos meios sociais, porque o espírita pratica o bem. O espírita, ele se preocupa com o outro. Agora, desde que tudo isso nada aproveitássemos, afinal de contas, para que fazê-lo? Algo em nós, que não é consciente para a maioria de nós, algo em nós me diz que esse é o caminho. Allan Kardec continua. Agora, pela crença em um nada, que é o que estava sendo construído e que ainda nos dias atuais causa muito constrangimento e sofrimento, porque se individualmente me traz poucos reflexos, quando a crença em um nada ganha corpo, a sociedade perece. Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Afinal de contas, por que eu vou me preocupar com a criança abandonada? Por que eu vou me preocupar com o velho desamparado? Por que eu vou me preocupar com aquele que não tem o que vestir, o que comer, onde morar? Por que eu vou me dedicar a essas criaturas se eu tenho que satisfazer o meu desejo? Se eu em nada creio, obviamente que a minha energia, forçosamente, ela se concentra
na satisfação das minhas necessidades. Essa preocupação desses que nada creem, exclusiva com o presente, conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. Viu? Não é problema meu. Não fui eu que deu causa. A responsabilidade é do prefeito, é do líder, é do governador, é do presidente. A responsabilidade é dele, não é minha. Eu tenho que me preocupar comigo. E aí ele conclui: essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o que caracteriza uma sociedade como a qual nós estamos convivendo hoje? A maioria esmagadora das pessoas pensam em si. O pensar exclusivamente em si é característica de imperfeição da alma. E o egoísta, ele sofre, porque ele é infeliz. Intimamente, o egoísta sabe que não está atendendo a uma lei da vida, a uma lei moral da vida, quando ele se preocupa exclusivamente em si. E essas pessoas que se preocupam exclusivamente em si, Allan Kardec pergunta: que freio haverá para os que nada temem? Para essas pessoas que não acreditam em nada, na justiça divina, no castigo, na vida após a morte, que freio haverá para essas pessoas? Se eles puderem se locupletar na vida presente, eles vão se locupletar. Se eles puderem abocanhar o erário público, eles vão abocanhar o erário público. Se eles puderem levar vantagem nas suas relações comerciais, de serviço, com o seu semelhante, eles vão levar vantagem. Porque para eles, o futuro, a justiça divina, Deus, imortalidade da alma, não existem. Ele continua: esses acreditam que as leis humanas não atingem senão os tolos, os ineptos. Vocês acham que esse pessoal do petrolão, eles têm medo da lei? Esses grandes infratores de colarinho branco, eles temem a lei? Eles não temem a lei. Eles sabem que dificilmente serão penalizados, porque eles têm dinheiro para bancar advogado, eles têm dinheiro para preciso, se for preciso, para comprar juízes. Eles sabem que essas leis humanas não atingem senão os tolos. E aí o que eles fazem? Allan Kardec, 1865, empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se a doutrina insensata e antissocial, é seguramente essa doutrina do nada. Pasmem, companheiros, muita gente vive assim, vive o hoje, vive o presente, não acredita absolutamente em nada. E aí Kardec vai fazer aquilo que é outros questionamentos, porque voando no pensamento de Allan Kardec, companheiros, nós vamos mais alto. Aí a gente começa a entender, mas afinal de contas, por que essas criaturas agem assim? E aí ele começa a dissertar. Esses que assim pensam, esses que pensam desse jeito, trabalharão pela causa do seu progresso? Por que eu vou sacrificar as minhas paixões? Por que eu vou sair de Cascavel, sem tomar banho, sem comer, me arriscar pelas BRs do Paraná, com esse congestionamento rodoviário, esse risco? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Esses que assim pensam, trabalham pela causa do seu progresso. Esses que assim pensam, trabalham pela sua instrução, entregar-se-ão ao trabalho para viver. Para que essas pessoas vão fazer isso? Mais ainda,
esses que assim pensam, que em nada creem, que de tudo duvidam, que não se submetem a nada, respeitarão os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Ele mesmo responde: certamente que não. E mais ainda, esses que assim pensam, se submetem à autoridade, a autoridade mais legítima, e aí ele apresenta a autoridade mais legítima, ele está falando aqui da autoridade de Deus, a autoridade paterna. Esses que assim pensam, se submetem às leis divinas? Não. Não. Forçoso então é dizer, e agora ele vai fazer, porque ele tem que dar uma justificativa do desenvolvimento das suas ideias. Aí ele vai começar a tecer considerações a respeito da religião propriamente dita. Forçoso é dizer que, a respeito, e ele reconhece, dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham terreno dia a dia. Companheiros, raciocinem comigo. Esse centro aqui teria espaço se as pessoas estivessem preocupadas com os seus destinos? Se elas quisessem conhecer as leis que regem suas vidas? Se elas estivessem preocupadas com o porvir? Se elas tivessem consciência que o meu futuro depende exatamente do que eu estou fazendo aqui, agora, no planeta de provas e expiações? Que tudo que eu faço aqui, hoje, agora, vai se refletir na minha vida futura? Que não existem milagres, que não existem favorecimentos, que não existem privilégios, que existem leis que na sua grande maioria são ignoradas. Se essas pessoas conhecessem isso, mas elas não conhecem, porque elas duvidam de tudo, são céticos, e elas são totalmente indiferentes a esses preceitos, que são preceitos muito antigos, que remontam às primeiras civilizações, que as religiões embalaram. Aí ele fala assim: se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. E aí Kardec vai dizer o que está faltando às religiões. E aí nós pulamos essas informações. Parece que essas informações não são importantes. Kardec vai dizer aqui nesse parágrafo o que está faltando às religiões, que a doutrina espírita fez e que a doutrina espírita faz. O que lhe falta, vai perguntar ele. Aí ele vai dizer, é sem dúvida a sanção das suas doutrinas por fatos positivos. Ou seja, essas teorias, esses sistemas criados desde há muito tempo, nós estamos falando aqui do céu e inferno, nós estamos falando aqui de penas eternas. Esses sistemas criados, essas teorias criadas, falta sanção, falta provar, falta testificar, não tem aprovação, não atende às grandes interrogações, não oferecem respostas, não consolam, não informam, não esclarecem, ou seja, não são sancionadas essas doutrinas. Afinal de contas, onde o céu? Afinal de contas, onde o inferno? Essas teorias que embalaram a nossa infância espiritual e que hoje nós estamos gradativamente nos libertando disso que nos prende. Lembremos que a proposta dos benfeitores espirituais não é destruir esses argumentos, mas é encontrar uma razão de ser para que isso acontecesse. E aí, um segundo argumento de Kardec. Primeiro, a doutrina não é sancionada por fatos positivos. O que Kardec está falando aqui?
Ele está falando aqui, companheiros, da parte experimental da doutrina. Ele está dizendo aqui da comunicação dos espíritos. Ele está falando aqui que a doutrina espírita, ela prova a imortalidade da alma através da comunicação com os espíritos. O que é proibido em outros segmentos, nós sancionamos. Se nós pegarmos as explicações dos benfeitores na segunda parte do Livro dos Espíritos, são eles que vêm dizer: eu vivi assim, eu me comportei assim, e eu tive essa experiência, essa sensação. São eles que vêm declarar e cantar a imortalidade. Então a doutrina espírita, ela é sancionada pelos fatos mediúnicos, pela comunicação. Mas tem uma outra coisa que falta à religião. Assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. A ciência, ela, em vários momentos, vai chocar-se com a informação religiosa. E isso trouxe muito ceticismo, e isso gerou muita dúvida, porque o homem devassou o invisível. Nós mergulhamos nas profundezas da terra, nós desvendamos e revelamos quase tudo, o microcosmo, o macrocosmos. Nós sondamos tudo e a gente não achou em lugar circunscrito nenhum, nem o céu e nem o inferno. Então, muito pelo contrário, avançou-se intelectualmente, revelaram-se as ciências positivas do mundo material, e aquilo que foi revelado ao homem nas academias não endossava aquilo que era pregado nos templos. Isso trouxe muito constrangimento, isso abalou muita fé, isso gerou muita dúvida. A doutrina espírita, então, trouxe e abraçou-se com a ciência no campo do esclarecimento. Então, ciência e doutrina espírita caminharam e caminham juntos. O homem, então, tinha 3 alternativas: o nada, a doutrina da absorção e a individualidade da alma, antes e depois da morte. É para essa última crença que a lógica nos impele. Somos seres individuais antes de nascermos, encarnamos, continuamos seres individuais, desencarnamos, continuamos seres individuais. E essa crença na imortalidade da alma, na individualidade da alma, tem formado a base de todas as religiões. E aí nós caminhamos para a terceira parte do nosso trabalho. E aí Kardec vai trabalhar a coisa racionalmente. Mas se eu sou um ser individual, se a minha alma permanece individual, a lógica nos conduz então e nos aponta uma outra consequência, que a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Que sorte nós teremos? A sorte de cada alma depende das suas qualidades pessoais. O que tu estás fazendo? Que virtudes desenvolvesses? Que nível de conhecimento tens? Como vibras? Como percebes? O que sentes? Como te comportas? Como construístes o teu conhecimento? A sorte da tua alma vai depender das tuas qualidades pessoais. Não mais a doutrina da graça, não mais os privilégios, não mais fora de tal igreja não há salvação. Não. E muito menos fora do Espiritismo. Kardec nunca falou que fora do Espiritismo não há salvação. Kardec sempre vinculou a salvação à prática do bem. E nós, os espíritas, estamos achando que por virmos à casa espírita, por participarmos das nossas reuniões públicas, por servirmos água, por fazermos palestras, por darmos passe, nós já estamos salvos. Companheiros, nós já tropeçamos e cometemos esses mesmos erros
por muitas e muitas vezes. Agora, por favor, não mais. Porque a doutrina espírita nos tira da ilusão. E ela nos traz a realidade, nos chama à razão. Todas as religiões admitem o princípio da felicidade. Todas as religiões admitem o princípio da infelicidade da alma após a morte. Não é assim? Ou por outra, todas as religiões admitem as penas futuras. Todas as religiões admitem os gozos futuros. Não é assim? E essas religiões, invariavelmente, elas resumem também a doutrina do céu. Elas resumem a doutrina do inferno, que é encontrada por toda parte. Nós somos aqueles que estamos dando os primeiros passos a novos horizontes. Mas Kardec vai falar das diferenças. Aí as diferenças. Quanto à natureza das penas, quanto à natureza do gozo. Para essas doutrinas convencionais, como é que são as penas? Eu errei, entrei em choque com a lei. Qual que é a minha pena? O inferno. Qual que é o meu gozo? O céu. Kardec vai falar aqui, a gente lê, mas não entende. Ele vai falar aqui que a diferença da doutrina espírita para as outras religiões convencionais é que a natureza das penas, ela é diferente. Porque enquanto uma é material, na doutrina espírita ela é toda espiritual. Eu não sofro materialmente falando, eu sofro moralmente falando. E aí, companheiros de ideal, atenção, tomemos tento, porque muitos de nós mergulhamos na densidade do corpo físico, recebemos todas essas informações e saímos do corpo físico de mãos vazias, coração ressequido, sem ficha de trabalho, sem transformação moral. A tarefa foi para os outros, não foi para nós. E aí ele vai falar que o nosso sofrimento, ele não vai ser material, ele vai ser moral. Poxa vida, eu tive todas as informações e eu não fiz nada. Eu sabia, mas foi como se não soubesse. Ele vai falar dos pontos de fé contraditórios. Ele vai falar dos cultos diferentes. E aí ele vai dizer o seguinte, que a nossa imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade das crenças. E aí nós criamos milhares de religiões, milhares de sistemas que não nos completam, que não nos elevam, que não nos fazem felizes. A doutrina espírita, ela simplifica tudo isso, ela explica tudo isso, mas ela nos dá responsabilidades. E aí ele vem dizer que a doutrina espírita vem opor um dique à incredulidade. E as nossas considerações finais, companheiros. Uma teoria. Isso aqui é racionalidade. Isso aqui é bom senso. Isso aqui é para nós pensarmos. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com uma condição de satisfazer a razão, de dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato trouxer um desmentido, é que não contém a verdade absoluta. O que Kardec está falando aqui é tão grave, mas infelizmente a maioria de nós, entre esses muitos espíritas, ainda não entenderam a assertiva de Kardec. Se uma teoria não satisfaz a razão, se uma teoria não dá conta dos fatos que ela fala que são verdadeiros e que ela abrange, se esse fato trouxer um só desmentido, é que ela não contém a verdade. Pasmem, companheiros,
uma maioria esmagadora de teorias e sistemas criados pela mente humana não são verdadeiros. Ou não contêm a verdade absoluta. É com essa realidade de informações que nós estamos a braços. É com esses desencontros. Nós criamos um Deus à nossa imagem, do nosso jeito. Nós estabelecemos leis que nós ajudamos a construir, que nós incutimos, que nós desenvolvemos, mas que estão inversamente relacionadas com a proposta da divindade para as nossas vidas. E por fim, no porvir e o nada, Allan Kardec vai fazer um grande alertamento. Ele vai fazer aqui um trabalho de apóstolo da era moderna. Ele vai nos trazer aqui uma informação grave, porque o que ele está dizendo aqui é para que nós pensemos, porque a responsabilidade nossa, enquanto encarnados, e agora eu estou falando para vocês aqui de Capitão, que nós temos os trabalhos a fazer em Cascavel, a doutrina espírita aqui em Capitão vai ser conduzida por vocês. É por vocês. Vocês vão fazer da doutrina espírita o que vocês quiserem. Então, muito cuidado. Se a religião apropriada em começo, era apropriada no começo, aos conhecimentos limitados do homem, o homem que achava que a Terra era o centro do universo, que tudo começava e terminava aqui. Esse homem tão limitado de conhecimento, esse homem que ignorava quase tudo, essa religião que era apropriada ao conhecimento limitado do homem, se essa religião tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. Nós estamos acompanhando o pensamento de Kardec? Estamos informando na pedagogia kardeciana aqueles que adentram por aquela porta ali? Estamos? Se nós não estivermos, cuidado. Não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem crer. É da nossa natureza crer. E ele fala que esse homem crerá. O Espiritismo, ele dá coisa melhor àqueles que são atormentados pela dúvida. Porque esses que chegam aqui, companheiros, eles chegam aqui atormentados pela dúvida. Eles não acreditam naquilo que está lá fora. Eles estão em busca. Aqueles que se satisfazem com aquelas informações, Allan Kardec nos recomenda: deixemo-los em paz, que sejam felizes. Mas aqueles que são atormentados pela dúvida, aqueles que vêm à intimidade da casa espírita em busca de instrução espírita, esses nós temos que informar, esses nós temos que trabalhar. Aos que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram, é a esses que a doutrina espírita se destina. E aí ele vai fazer uma grande conexão. Olha o que o Kardec faz aqui e nós encerramos com essa assertiva dele. A sorte futura das almas será o primeiro passo imenso para a tolerância religiosa. Há tolerância religiosa em Capitão? Há tolerância religiosa no mundo moderno? Há. O primeiro passo e imenso passo para a tolerância religiosa é a sorte futura das almas. Por isso que nós precisamos mergulhar no céu e inferno, porque esse é o ponto de contato. E aquele Papa célebre, João Paulo II, Karol Wojtyła, quando ele escreve uma encíclica papal, escreve aos católicos do mundo inteiro
que representam quase 1/3 da humanidade encarnada, dizendo, nas palavras deles, que o céu e o inferno é um estado de consciência. Ele já informou a legião. Passo seguinte, eles vão falar a respeito do futuro das almas, e esse será o ponto de contato. Então, companheiro e companheira de ideal, pensa e reflete maduramente a respeito dessas informações. Essas informações podem fazer toda a diferença na nossa vida. A doutrina espírita bem compreendida, bem estudada, e quando nós nos esforçamos para vivenciá-la, colocando-a em prática no dia a dia da prova que nos cabe, ela é um grande e inestimável tesouro para a nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe. A tarefa é árdua, a luta é gigantesca, mas finalmente não lutamos mais contra ninguém. O grande adversário a ser vencido, o grande mal que temos que vencer, encontra-se dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que nesse ano nós possamos estudar o céu e o inferno e finalmente entender ao grande educador das almas. Muito obrigado, a nossa imensa gratidão pela caridade de vocês nos convidarem e de pacientemente nos ouvir. Muita paz.